Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre esses materiais que parecem outras coisas, que tentam imitar outros materiais naturais, mas antes eu vou pegar um café. Vamos lá? Uma pequena interrupção antes desse café, aqui é o Kay editando esse vídeo e eu vi que eu falei e dei vários exemplos, mas eu pensei que eu podia fazer um guia mais prático assim, de quais são os materiais que imitam alguma coisa que eu gosto, que eu acho que são mais usáveis, quais que eu acho que não. Eu tenho um monte de mostruário aqui no escritório que eu posso usar como exemplo. E eu queria saber se vocês gostariam disso. Eu estou pensando em fazer isso talvez no IGTV, tentar uma plataforma nova. Então comentem aqui se vocês acharem legal. Seria no Instagram da Toral Design, que é @toraldesign, ok? Comentem aí e segue o vídeo. Na verdade, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque já há algum tempo atrás, vários anos atrás na verdade, eu tinha visto a entrevista com alguém que eu já nem lembro mais quem que era algum arquiteto ou designer de interiores, e perguntaram pra ele qual que é a coisa que você acha mais cafona em decoração. E ele falou, a coisa mais cafona eu acho que é usar materiais que parecem outras coisas, do tipo material que imita madeira, material que imita mármore, e aquilo ficou na minha cabeça, e deu a ideia desse vídeo. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Será que eu acho realmente cafona usar um material que parece outra coisa? Mesmo porque, se você for pensar bem, tem vários materiais que hoje em dia a gente já considera que são os materiais originais, mas que no fundo eles também já estão imitando alguma outra coisa. Por exemplo, esse aqui, por exemplo, é um pau-ferro? É um pau-ferro, mas é só uma folha de pau-ferro aplicada numa placa de MDF. Então, assim, em última análise, esse daqui está tentando simular um móvel feito de madeira maciça, quando na verdade o corpo todo é feito de MDF e só a superfície tem esse acabamento de madeira natural. Outro exemplo, meio parecido com o da folha. Esse daqui, por exemplo, é um piso pronto de madeira que você aplica e ele já tem os encaixes, mas só esse filete da frente, uns 3 milímetros dele, é de madeira maciça de Cumaru. E todos os encaixes são feitos de compensado, que é uma madeira muito mais barata, muito mais abundante, assim, muito mais fácil de fazer. Então isso daqui já está tentando imitar isso daqui. Na verdade são madeiras diferentes, mas estou dizendo, esse daqui é uma tábua maciça, então é um piso de madeira maciço, e os encaixes, tudo dele já é feito com a própria madeira. Tudo bem, eu imagino que a pessoa que deu essa entrevista que eu falei não estava se referindo a esse tipo de caso, ele queria dizer a materiais que tentam realmente reproduzir de forma totalmente artificial. Mas se for pensar nisso e quiser ser super purista na hora de fazer as coisas, até esses casos você vai dizer que você está tentando imitar alguma outra coisa. Mas eu também tenho que dar o braço a torcer que eu entendo o que a pessoa quis dizer e que tem alguns materiais que realmente não ficam com uma cara boa, você vê que é artificial e te passa uma sensação ruim. Então, o que eu pensei em fazer é levantar aqui os pontos contra e os pontos a favor de usar os produtos originais e de usar os produtos que tentam reproduzir alguma coisa. Então, nos pontos negativos, é exatamente isso, que sempre tem uma conotação de uma coisa de pior qualidade, de uma coisa mais barata, que nem sempre é verdade. Mesmo que a cópia seja muito bem feita e só você saiba que aquilo lá não é o material original, o material natural, você fica com aquela sensação de tipo, eu sei que é uma cópia, eu sei que é um material meio falso. Mas esse é o único ponto negativo que eu consigo pensar, apesar de ser um ponto meio importante, realmente em alguns casos passa uma impressão muito ruim. Antes de eu passar para os pontos positivos, eu lembrei de um ponto que é meio neutro. E todos os exemplos que eu vou dar, que eu vou mostrar para vocês aqui, vão ser da loja Haikai no Tamboré, que a gente fez e eu já mostrei em outro vídeo, eu vou deixar aí nos cards quando eu mostrei a estante que a gente fez para eles. Então lá eu consigo lembrar de pelo menos 5 exemplos de materiais que eu usei que reproduzem outras coisas, então eu achei que é um lugar que está cheio de exemplos que eu posso usar. Então vamos lá, um caso meio neutro que é o material muda de característica quando você tenta copiar. Então mesmo que visualmente eles sejam parecidos, os atributos do material são diferentes. Então, por exemplo, o teto dessa loja, eu queria colocar um forro de madeira de verdade, e o shopping não autorizou porque a madeira é inflamável.
e daí eu acabei pensando nessa solução de colar uma placa de laminado, né, nesse caso uma fórmica, em filetes para simular uma madeira. E como ele está lá no alto, você acaba nem percebendo muito que não é uma madeira de verdade. Ficou bem parecido, pelo menos para mim, atendeu a minha expectativa e solucionou o problema que eu tinha. Então esse é um caso em que a característica dos materiais original e a cópia mudou, e em um caso pode ser vantagem, em outro caso pode ser desvantagem. Nesse caso, as características do material original foram uma desvantagem e eu acabei não podendo usar. Então, partindo para os pontos positivos, o primeiro, que eu acho que é o mais importante para mim, é que eles são muito mais ecológicos e muito mais sustentáveis. O piso da loja, por exemplo, a gente colocou um porcelanato. Porcelanato, ele é parte argila e parte pó de pedra, que são materiais muito abundantes na natureza, muito mais abundantes do que os materiais que eles estão tentando reproduzir. Outra coisa que a gente usou foi o que eu falei, todos os móveis eles são feitos de MDF, eles são construídos em MDF e colocam acabamento depois. Então o MDF também é um material muito mais ecológico do que usar madeira maciça, que hoje em dia nem se usa. E ele é muito mais fácil de trabalhar também, que vem a ser o segundo ponto positivo, que é exatamente que eles são mais fáceis de trabalhar e eles também são mais fáceis de aplicar, geralmente. Então, na parede aconteceu um caso meio parecido com o do teto. Na outra loja que a gente fez para Haikai, a gente colocou um tijolinho e o shopping também não deixou que a gente fizesse a parede de tijolinho. A gente teve que substituir por um papel de parede, que acabou sendo muito mais fácil de colocar, porque colar um papel de parede é muito mais simples do que construir uma parede de tijolinho. Então, os materiais artificiais que tentam reproduzir alguma coisa, geralmente eles são mais fáceis de aplicar. O terceiro ponto é que, em geral, eles são mais fáceis de fazer manutenção e são mais resistentes. Mesmo porque eles são materiais artificiais que foram criados já com o intuito de serem mais práticos, na maioria dos casos. Então, por exemplo, a gente usou laminado nos móveis, laminado branco em vários lugares e um laminado que imita madeira em outros. E nos dois casos é muito mais prático do que, por exemplo, uma laca ou uma madeira de verdade. Em lugares que tem muito fluxo e uso constante, esses materiais funcionam muito bem. E o quarto ponto positivo é que você tem uma variedade ilimitada de combinações que você pode criar, de cores, de texturas. Os materiais naturais têm uma certa limitação, que é o que a natureza apresentou pra gente. Com os materiais artificiais a gente pode combinar do jeito que a gente quiser. Então o piso da loja, que eu falei que é um porcelanato, ele é meio que uma madeira com tons de pedra para um cinza. Ele nem tenta imitar, na verdade, uma madeira real. Ele é um material que parece um pouco uma pedra, parece um pouco madeira, ele está em algum lugar ali no meio do caminho. Então, com esses materiais criados, dá para fazer o que quiser. E a conclusão de tudo isso para mim é que seria insustentável se a gente só usasse materiais naturais e esses originais para fazer tudo. Então, fico feliz que a tecnologia está se desenvolvendo para a gente conseguir usar materiais que simulam muito bem outras coisas. Por outro lado, eu também valorizo bastante o material natural, acho que dá outra cara. Mesmo hoje em dia sendo muito parecido, ainda para mim me dá uma sensação um pouco diferente quando é um material natural. E eu me sinto um pouco, quase uma sensação claustrofóbica quando dá para perceber que tudo que está na sua volta é uma cópia, é um material artificial. Pra mim é como, sabe quando você tá no avião há muito tempo, que parece que você quer pisar num chão de verdade, você quer respirar um ar que seja fresco, você quer olhar pro céu sem ser através da janelinha. Pra mim me dá um pouco essa impressão quando eu tô num lugar em que tudo é artificial. Então eu espero que pelo maior tempo possível a gente consiga usar de forma responsável e mesclar esses materiais de um jeito que pelo menos um pouquinho em cada ambiente a gente consiga manter e usar materiais naturais também. Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem o like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você já não tiver inscrito. E me siga no Instagram também, eu tenho publicado bastante coisa por lá. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!